Oi, gente, será? Tinha caído aqui. E eu falando sozinha, não sei se foi aqui, se foi lá. A Ani achou que foi aqui. Aí de repente fez puff. Será? Calma, agora a Zoe entrou aqui, a Fernanda entrou, deixa eu chamar aqui de novo. Muita calma nessa hora. Será que agora foi? Você tava falando travou Voltei! e eu não sabia se era aí, se era É, eu aqui. também, eu não sabia se era eu, se era aí. Aí Então, caiu. achei que era minha internet. Então, e a Ah, gente também achou, porque eu fiquei falando, e eu fiquei, será que tem alguém aí? Aí é, eu eu já também fiquei perguntando, oi, boa noite, será que tem alguém aí? Então, calma, calma. Vamos de novo lá, vamos lá. Então, vamos ver se agora deu certo. A Fernanda estava falando sobre a Era Média para vocês entenderem que lá naquela época já foi formado. Continua aí, Isso, Fernanda. desculpa. Hum, Voltando gente. ali todo o Hum, raciocínio. Então, que é hum. o sistema educacional japonês, ele foi fundado na Era Meiji, em 1860, 70. Então, quando o Japão estava querendo ali ascender como país, querer competir com as potências mundiais da época, que eram os Estados Unidos e Inglaterra, então o Japão, para conseguir competir, ele falou, vou mudar aqui todo o sistema do Japão, e um dos que entrou nessa mudança foi o sistema educacional. E, né, mesmo, né, vai fazer aí quase, né, mais de 200 anos, 200 e pouquinhos anos, mas o sistema educacional, ele parou no tempo. Claro que houveram mudanças e melhorias ao longo desse período, porém, ele continua estacionado, assim, e a gente segue ainda esse modelo que foi criado lá em 1800 e pouquinho, ainda hoje. Então, todo o sistema, a mentalidade dos estudantes, porque o intuito mesmo era criar esse sistema para formar indivíduos que no futuro, quando crescessem, servissem ao país sem questionar, né? Servisse igual soldadinho, porque era o que estava acontecendo no momento, né? Várias guerras mundiais e tudo. Então, o Japão precisava de pessoas que seguissem o comando, que acatassem o que eles estavam ali planejando fazer naquele momento e mesmo depois que acabou, né, toda essa as guerras da época, o sistema educacional não foi alterado, ele continuou da mesma maneira, seguindo os mesmos padrões da época até os dias de hoje. Sim, deixa eu só colocar um adendo aí para as pessoas Uhum. que estão entrando aqui. Eu sempre falo o seguinte, tá? Lógico, é diferente, não estou, como eu sempre falo, eu não desfaço dos pais que estão aqui trabalhando na fábrica, não tem, não é isso, mas quando eu, mesmo estando trabalhando na fábrica, mas eu vou entendendo como que é o sistema aqui do Japão e eu quero proporcionar algo melhor para o meu filho, tudo bem, muita gente fala, mas eu já consegui, eu tô aqui no Japão, né? Mas quando eu entendo um pouco mais da cultura, por isso que eu achei muito importante essa live, que é falando sobre a cultura, que isso, os pais, os decassegues aqui, é importante entender que a cultura pesa, né? Para a gente auxiliar cada vez mais nossos filhos, pelo seguinte, porque eu já sou a minha segunda, terceira geração. Então, se eu sou terceira geração, lógico, os meus filhos vão ser quarta geração. Só que muitos pais que estão aqui esquecem de como que eu tenho que abrir a cabeça do meu filho estando no Japão. Quais as Uhum. oportunidades que ele vai ter, mesmo eu trabalhando dentro da fábrica? Né? Então, quando você falou um pouco da cultura, isso foi muito importante. Lembrando que eu estou em Guma, você está em Aichi, né? Seu é Isso. arte. E eu sempre falo isso, tá? As pessoas aí de baixo têm uma cabeça um pouco mais aberta sobre informação e estudar mesmo, né? Do que as pessoas aqui de cima, principalmente de Guma, que é bem fechado. Eu sempre falo isso, que a maioria dos meus clientes são de outras regiões do que da região de Guma. Porque quando a gente fala também de qualidade de vida, de pensar fora da caixinha, não são todas as pessoas que querem pensar fora da caixinha, sabe? De oportunidades. E não falo isso só porque eu já vim do Brasil, que eu tenho uma formação, tenho pós-graduação, tenho outro curso de formação de naturopatia, né? Já vim para cá trabalhando como profissional de saúde, então é um pouco diferente a visão do que as pessoas que às vezes estão aqui, cresceram aqui e de repente pensam assim: o que, que eu vou fazer? Só vai me dar a oportunidade de trabalhar na fábrica. E quando você só pensa isso, os seus filhos
crescem pensando da mesma forma. E se você, por mais que você coloque seus filhos aqui no Japão, né, para ter uma oportunidade, que é falando Nihongo, tudo que está crescendo aqui, mas se você coloca com eles, não, você não tem capacidade de nada, você vai trabalhar, você vai estudar e vai trabalhar na fábrica, tem muitos filhos que chegam assim, para que eu vou ter que estudar se meu pai trabalhou na fábrica, não tem estudo mesmo? E por que eu preciso estudar? Né? Uhum. Que nem no seu caso, tem eu vou esquecer o nome que ela entrou aqui da Projeto Cocô aqui, que eu também vi uma live dela que adorei, que ela foi fazer curso fora. Então, depois também vou entrar em contato com você, que eu acho que isso é muito enriquecedor para as pessoas que estão aqui, para os jovens que estão aqui, para cada vez mais terem essa ideia, sabe? O que eu posso fazer de diferente? Ou o que eu posso Uhum. fazer dentro da minha comunidade, mas que eu faça diferente para crescer? E mesmo assim Uhum. ser um profissional. E não só ser aquela ideia, é só fábrica que eu tenho, é só opção da fábrica que eu tenho. E as pessoas esquecem que eu posso ter prazer, coisas que eu posso realmente falar, nossa, eu tenho vontade, eu acordo decidida, eu tenho mais alegria de fazer uma coisa que eu gosto do que somente uma coisa que eu devo. Que é o que acostuma, justamente como que você falou, que é o sistema que foi implementado aqui no Japão justamente pela essa coisa imperialista, né? Mas volta lá, Uhum. Fernanda, desculpa que senão a gente vai, que eu vou, você vai falando, vai me dando mais ideias ainda na cabeça por isso. Sim, não, imagina, isso que você falou realmente é o que acontece muito e é a nossa realidade, né, das crianças que crescem aqui. A gente não tem referência de profissionais, nós não temos referências de profissões, não digo nem de uma profissão como médico, enfermeiro, advogado, mas não temos informações, não temos referências de trabalho. No que eu posso atuar, o que eu posso fazer, como eu posso ganhar dinheiro, sem ser na fábrica, porque a referência que a gente tem É realmente onde são dos você vive. nossos pais, sim, são dos nossos pais, dos nossos familiares, de amigos ao redor, que na grande maioria são de fábricas, né? Não que seja errado trabalhar em fábrica, é um Lógico trabalho que não. digno, como Sim, qualquer outro, mas acredito que todos os pais que estão numa fábrica, era o caso dos meus pais, eles não me queriam dentro de uma fábrica. que Então, bom. eles souberam me projetar para que eu não precisasse, né, ir para uma fábrica por não ter opções, né, de trabalho, não ter opções do que fazer. Isso, infelizmente, ainda se repete muito nos dias de hoje, porque, como voltando um pouquinho voltando no assunto do sistema, os pais acreditam, né, por não conhecerem, acreditam que o sistema escolar japonês vai encaminhar os filhos, né, para as profissões que eles têm, para as vocações que eles têm, ou para as inclinações, né, de trabalho que eles têm. Mas, na verdade, o sistema educacional japonês é uma esteirinha, como uma fábrica. Ele vai produzindo peças. Ah, pai operário, filho operário, pai médico, um filho médico. Então, o Japão ainda tem Tem, muito disso no país. tem. Então, né, eu sei porque eu vivi nessa realidade. Então, a escola japonesa vê uma criança, filho de operários, ela vai enxergar aquela criança, futuramente, É se ela só isso que conseguir ela ser pode ser. alguma coisa fora, se ela conseguir ser algo além, ok, foi sorte. Mas se não, aquilo é o Pois caminho que ela vai trilhar. que louco, né? Foi sorte. Sim. Colocando até o que a Hanai colocou aqui, que é importante, ó, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, eu teria feito cocô na área que eu gostava. E o meu professor via potencial. Ele insistia para eu fazer e eu preferi ir para a fábrica porque o salário foi tentador. Bacana o que a Hanai Sim. colocou, porque que nem você como professora, eu também como sou professora, e eu escolhi a profissão porque no meu ginásio, eu tive uma professora que chegou e falou assim: olha, Catinha, você tem potencial para fazer ginástica olímpica. E eu nem tinha um. E eu fui atrás, fui atrás de ginástica olímpica, comecei a me apaixonar pela natação. E aí, mas foi um professor de educação física que por um acaso me olhou e começou a me estimular a mais coisas, a mais capacidades que nós temos, sabe? E por isso que eu também fui fazer educação física, porque eu queria ser aquele professor na escola que ia dar o clique nos alunos e não que só ia falar jogar bolinha, né? Porque todo mundo aqui acho que ainda, quem é do Brasil ou da minha época, que tem mais de 40, que tem uns 46, vai estar falando assim: olha, professor de educação física era aquele que só jogava bola, se era homem ficava cantando as menininhas, né? Como tinha o preconceito na época, que mulher era tudo sapatão, só era desse jeito que via o professor de educação física, sabe? E não tinha, e eu já via de outra forma, porque eu tive uma professora que falou: olha, você tem capacidade, era aquela professora que sentava e conversava.
Aqui no Japão, a gente não é que não tenha muito, porque até eu conversei, não, a gente trouxe um professor que também é formado em educação física aqui no Japão, só que ele é conhecido de um amigo meu lá do Brasil, que na época que a gente ministrava cursos, e ele falou, olha, tem o Akio aí, ele é super bacana, trabalha com educação física, conversa com ele. Eu trouxe ele também para fazer uma live sobre profissões, para as pessoas entenderem que nós temos outras profissões sem ser a fábrica. E isso foi muito bacana que ele também colocou que esse detalhe do professor, sabe, de ter um professor que estimula, que olha, você pode ser diferente, você pode fazer coisas diferentes, isso é muito importante. Só que não são todos os japoneses que têm essa visão, professor. Sim, sim. Porque até o que eu vejo, que o número de crianças diagnosticadas com autismo é muito grande, todas são estrangeiras, a maioria. Mas por isso que eu falo que é da cultura, de você não saber a cultura, de você não saber introduzir, de você, às vezes, muitas vezes, os pais não terem paciência, porque só falam a língua portuguesa e não treinam a japonesa antes de colocar a criança na creche ou na escola. Então, elas já viram autista pelos professores, porque não tenho paciência com o estrangeiro. Então, vamos jogar ele já na sala especial, porque ele vai me dar trabalho. Entende? Então, como você já falou do sistema educacional, que é muito essa linha de montagem, o que é diferente, eles também vão jogar para o escanteio, porque eles não querem ter trabalho com isso. Mas vamos lá, Fernanda. A Ania, minha cunha, está aqui já me dando um cutucão. É que você vai colocando e a gente vai falando. Diga. Não, sim, é exatamente isso que você falou das crianças que são diagnosticadas assim, né, com algum transtorno, autismo e tudo mais. Realmente, os casos, a porcentagem é muito alta para, né, até para comparando com crianças japonesas, que seria a maioria, pois estamos no Japão. As crianças estrangeiras é uma porcentagem muito grande, e sim, o que realmente acontece é que é muito difícil um profissional japonês fazer uma avaliação de uma criança estrangeira, porque tem crianças estrangeiras que, quando ingressam na escola, ainda não, na escola japonesa, ainda não sabem falar bem, ou se sabem, não é totalmente fluente. Então, na hora de fazer, né, uma avaliação, o profissional não consegue realmente ver se é devido à língua, que ela não está conseguindo desempenhar ali o que precisa, ou se realmente há um atraso no desenvolvimento. E acaba que realmente dentro da escola, assim, o que acontece é que, como você falou, tem professor que não tem paciência, ele tá com uma sala de 30 a 40 alunos. Ele não vai parar toda a aula dele para dar assistência a uma única criança, ainda mais sendo estrangeira. Realmente chato falar isso, mas acontece. Tem muitos professores bons Mas é também. fato, né? É fato. É um fato. Mas claro que eu não posso deixar de mencionar que tem professores japoneses também ótimos, que fazem um trabalho bom, porém tem aqueles também que acabam deixando a desejar e por faltar paciência, por faltar didática, acaba realmente excluindo aquela criança estrangeira da sala de aula, por, né, não atrapalhar mais bastante, fácil, digamos, né? Por ser mais fácil. Isso realmente isso. acaba acontecendo muito. Mas isso é uma coisa que acontece com os próprios alunos japoneses também. Então, se um aluno japonês também apresenta dificuldades no desenvolvimento, ele acaba sendo excluído também dentro da atividade de sala de aula. Essa parte ainda aqui no Japão também está um pouco atrasado, digamos. Sim, sim, mas eu creio que justamente pelo que você estava comentando da cultura, de como que foi formado esse sistema educacional, de não questionar, de você simplesmente aceitar tudo que te impõe, né? Só coloca que você tinha falado também fora do sistema, também em relação, apesar que eu acho que dá continuidade, senão eu vou ficar te cortando e vou querer puxar as coisas que eu lembro da sua live. Não, imagina. Eu agradeço Coloca você puxar, na verdade. Então, porque são vários pontos que eu assisti que foram tão importantes, entende? Que, lógico, eu sempre falo, a gente como educador, a gente vai vendo esses pontos, e para mim foi assim, deixa eu alertar as pessoas que são da minha região também, e que já trabalham ou que já vivem nesse detalhe de qualidade de vida, que queiram buscar uma informação a mais. Eu falo que tem um pouco disso, que o pessoal aqui, não desfazendo o pessoal de Google, mas já colocando uma atenção maior, porque eu sinto um pouco mais de cômodo, sabe? É mais cômodo do que eu ficar ali com meu filho, que nem na outra live não, no post que você colocou, que sua mãe, mesmo ela não sabendo o Nihongo, ela estava do seu lado. Para cobrar o exercício, para estar presente. Eu sempre falo sobre a qualidade de tempo, sabe? As 5 linguagens do amor, ou
as 5 linguagens do amor que tem sobre qualidade de tempo, palavras de incentivo, que todos os pais, sabendo dessas 5 linguagens, trabalhando com seus filhos, ou mesmo se trabalhando ou trabalhando com a sua família, dá uma diferença muito grande. E essa falta dos pais é muito grande aqui no Japão. A Arnai está colocando. Coisa que me incomodava muito era que no Shugaku, quando o senpai falava, eu tinha que acatar, mesmo quando achava que estava errado. Então, eu creio que tem essa coisa da hierarquia também, que se você quiser Sim. colocar, muitas vezes, a minha cunhada, ela tá olhando para mim, tipo, querendo me fuzilar, porque senão eu não falo. Eu não deixo você falar. Fala, Fernanda, Não, por imagina. favor, você baixar aqui. Imagina. Voltando no que você falou dos pais, realmente, eu sei que assim, muitos pais falam, eu não sei como ajudar meu filho, eu nem sei japonês, eu não conheço a cultura, eu não sei ler ou escrever, como que eu vou ajudar? Então é ele por ele. Mas realmente, o que muitos esquecem é que o importante não é o saber o japonês. Claro que isso pode ajudar muito, não nego. Mas como você falou, o tempo de qualidade com a criança, o pai e a mãe sentado lá da criança, vamos lá, vamos fazer a tarefa junto. O que você não sabe, vamos pesquisar junto. Olha, amanhã pergunta lá pro seu sensei, ele vai te ensinar. Então também direcionar a criança. E não, tá bom, deixa de lado. Tá bom, não consegue, não faz. Sim, você não sabe, eu também não sei, então tá tudo Isso, tá certo, tudo né? certo. Então, Uhum. empurra com a barriga. Aí não. Então, eu vejo que os pais acabam omitindo muito isso com a desculpa que, eu não sei falar o japonês, fazer o quê? Mas acredito que no Brasil também seria a mesma coisa. Nenhuma criança, né, por mais que cresça, né, no Brasil, sabe fazer 100% todas as coisas da escola. Acredito que os pais também em casa precisam olhar, auxiliar. É a mesma coisa no Japão, só que eu acredito que a desculpa é não ser japonês, então vou me isentar desse papel enquanto estiver aqui no Japão. E quando Isso. nós voltarmos para o Brasil, lá é outra história, lá é meu país, lá é minha cultura, lá é minha vida, lá a gente se acerta. Só Mas que nesse tempo já foi, nesse né? tempo, exatamente, já foi. A criança cresceu, já se tornou um adulto e o pai e a mãe deixou passar esse tempo tão importante que é a formação da educação Isso. da criança. Isso mesmo. Uhum. E deixa eu até colocar que você também tinha colocado essa história dos professores, da importância que os professores tinham em relação também da comunicação, que acho que você tinha colocado isso na sua live. Melhor você colocar um pouquinho, porque quem não assistiu, lógico, já avisando, quem ainda não assistiu e não conhece o trabalho da Fernanda, dá uma passada aqui no Zoe Academy, que vai estar aqui, que lógico já está linkado, mas começa a vasculhar, porque tem tanta coisinha bacana, fora as lives, as dicas que ela dá para você se adaptar com o seu filho, que se você praticar, eu falo assim, gente, é praticar 10% só, vai dar diferença para o seu filho. Isso ainda sem o reforço, só se você praticar algumas das dicas que ela coloca. Então, Sim, já creio que vai dar 10% de diferença. 10% não, acho que dá até mais. Mas colocando assim para um nível bem baixo, 10%, se você praticar só 10% do que ela coloca ali, seu filho já vai ter uma diferença. Então, você entendendo um pouquinho mais o sistema japonês, que nem ela colocou, falou que era para ser linha de montagem, que nem nós trabalhamos aqui no Japão, né? Mas o seu filho não precisa ser assim. E aí você estava explicando essa importância dos professores e também em relação daquele. Não, agora eu até confundi, porque a gente também estava conversando. Depois que eu assisti a sua live, eu uhum. fiquei conversando com a Hanai. E como Uhum. que eu não vim para cá velha? Eu falo isso porque vocês não vieram para cá muito cedo, né? Eu vim já com 27, então, tipo, né, diferença. Eu já tinha faculdade, pós, já trabalhava na área. E vir nessa área escolar é diferente. Sim. Porque eu não lembro com quantos anos você veio para o Japão, o Eu vim seu? com 2 anos. Ah, o seu não, você cresceu Sim, aqui, né? É a diferença, que nem da Hanai, acho que ela veio um pouco mais velha, minha cunhada também veio com 14. Então, é diferente quando vem com essa idade para adaptação também à escola japonesa, que acho que sim, você tinha comentado alguma coisa em relação, sim. não lembro se tinha professores, alguma coisa que tem nessa idade, se não me engano, acho que é a mais difícil de concluir, uma coisa assim que você estava comentando também na sua live. Sim, é que dependente da idade que a criança estrangeira chega Hum, no Japão, ela vai passar, né, por dificuldade e ela vai sim, ter da uma vida, adaptação. adaptação diferente. No meu caso, como eu vim com 2 anos, a adaptação, o primeiro contato que eu tive com o Japão foi no Roikuen e eu nem me lembro por ser muito pequena. Então, Hum. quando eu ingressei no Shogaku, eu já falava o japonês, então eu já sabia me comunicar, eu já era falante
da língua. Eu não posso dizer que eu era fluente, que eu entendia tudo, que não é. Mas eu falava ali a nível infantil. Conseguia conversar com professores, com colegas. Mas faltava muito vocabulário para os estudos, que a gente fala que é a linguagem acadêmica. Então, eu não tinha atingido a linguagem acadêmica quando eu ingressei no Shogaku. E mesmo sendo falante de japonês, digamos assim, estando um passo à frente da maioria que vem sem falar, eu ainda assim tive dificuldades por não ter alcançado a linguagem acadêmica, porém eu não tive dificuldades na adaptação com a escola. Como eu já vinha de uma escola, né, de uma creche japonesa, eu já sabia como funcionava, quais eram os costumes, então eu não tive problemas na adaptação, em fazer amizades e tudo mais. Minha única dificuldade foi realmente com os estudos, por faltar ali a linguagem acadêmica. Porém, né, como você falou, pessoas que já vêm ali na pré-adolescência ou Hanai, Michele, com adolescente. 13. Isso, aí a dificuldade deles é realmente muito grande, porque tem o primeiro choque da adaptação, o choque cultural, o choque ali do confronto com outros alunos, de se adaptar. E depois que passa dessa fase da adaptação, que aí que o aluno ainda tem que correr atrás de todo o tempo que ele não esteve aqui, que seria dos estudos. Então, aqui no Japão tem kanji e tudo mais, então aprender todas as letras, aprender kanji. Então, realmente é uma fase, um processo muito longo que as crianças, né, que chegam ali pelos 13, 14, 15 anos passam. E contando também que aqui no Japão, o sistema, a educação obrigatória é até o Chugaku Sanense, que seria até os 15 anos de um jovem. Depois dos 15 anos, né, depois que ele termina o Chugaku Sanense, ele precisa fazer um vestibular para seguir os estudos, que seria ali o ensino médio. Então, uma criança que chega com 13 anos aqui no Japão, ela já enfrenta, ela já está ali, né, com o timer Guiriguiri, marcando ali, sim, guiriguiri. Então, sim. além da adaptação, além de tudo, ela tem Essa essa pressão maior. pressão, essa pressão maior que, nossa, então eu só tenho mais 2 anos para conseguir me incluir, me adaptar, né, recuperar tudo para conseguir ingressar no ensino médio. Então, para essas crianças, realmente é muito mais difícil mesmo. Sim. E só me fala um pouquinho para a gente também. Eu sei que o seu tempo também é curto e que você ia falar em relação ao sistema educacional japonês, sim, mas você também coloca um pouquinho em relação de qual a diferença, que nem você já falou que você chegou aqui, teve essa dificuldade, mas assim, o que que é, e fora isso, a proposta, quais são as maiores dificuldades que quem, exemplo, tá, falante, do que o pai pode estar auxiliando, e quem não é nada, que está chegando aqui, às vezes chegou com 5 anos, né? E vai já depois, 5, 6 anos, foi na creche, já teve um bullyingzinho ali, já teve uma dificuldade e vai entrar no Tchugaku. E aí, como que faz? O que que você orienta os pais e também, principalmente os pais, né? E o que que o pai tem que estar observando por causa desse sistema de ser tão diferente? Porque também eu lembro que a criança entra, ela vai andando sozinha para a escola, né? A gente que é filho que é estrangeiro vai falar: como assim meu filho vai sozinho até a escola? Não, eu vou levar, né? E tem todos esses detalhes que acontecem na escola. Então, fala um pouquinho dele para mim, por favor, Fernanda, para as mães que ainda não, os filhos ainda não alcançaram isso, o que elas vão enfrentar, o que elas vão conhecer pela frente. Eu acredito que assim, que os alunos, além de ter toda a dificuldade nos estudos, eles também passam por uma grande barreira, digamos assim, emocional, porque, como eu falei, os adultos não têm a mínima noção do que a gente passa no dia a dia na escola. Eu não digo que todo mundo sofre bullying, que todo mundo, né, os amigos ali zoam, não é isso, mas é um ambiente diferente, onde a gente não se sente totalmente inserido. Essa que é a questão. Eu mesma estudei, né, toda a minha vida no sistema educacional japonês, mas houve momentos da minha vida como estudante, principalmente na fase do Chugaku, onde eu não me sentia totalmente inserida ou aceita naquele ambiente. Não porque alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa, mas todo o ambiente me mostrava isso. Olha, você não tá se encaixando aqui, você tá meio que diferente, destoando aqui. Então, já tinha esse conflito emocional e os pais não entendendo, é corpo mole, é porque você tá com preguiça, é porque Legal, você não tá se esforçando. E do outro lado, então, a gente ouve isso em casa. E também do professor é o quê? Mas você já sabe falar. Se você não está conseguindo atingir notas ali, é porque você está com o corpo mole também. Você não deve estar fazendo os deveres em casa. Você não deve estar fazendo isso ou aquilo. Então, acaba que a gente não tem apoio em nenhum dos lados. Os pais cobrando porque não sabe a realidade, a escola cobrando porque, para o professor que não entende nada, né, de uma Como que criança a vida bicultural.
E Isso. bilíngue, não, você sabe falar. Se você não tá atingindo é porque tá alguma coisa errada com você. Então a gente acaba não tendo um apoio, né? Tanto emocional ali, fica faltando. Com Aí, certeza. se a gente for considerar a idade da criança, ele tá ali entre 13 e 14 anos. É uma criança ainda, né? Que não tem ali maturidade para entender o que ele está passando, para conseguir ali se estabilizar. Ele precisa Para ser entender direcionado. esse conflito de emoções que Isso, ele está isso. sentindo, e como ele também não tem direção dos pais que estão trabalhando demais, e às vezes tem aquele irmãozinho que ele também precisa ajudar a cuidar, né? Porque o pai vai demorar para chegar do serviço. Então tem tudo isso que eu sei Sim, que influencia, só que os pais esquecem de ver isso. Por isso que eu sempre falo, sim, gente, fazer um tratamento com uma criança é totalmente diferente, mesmo que ela às vezes está entrando não no IT nem sei, NIS nem sei, também tem as dificuldades, por quê? Porque por mais que o pai ache, ah, não, já, que nem você falou, ah, eu vim da creche, né? Vim do uhum, Vancoém. Mas espera aí, e quando você entra ali, que você vai sozinha a primeira vez, que você vai ter os contatos, que você tem as atividades, né? Que tem o primeiro um Dokai, que tem as pressões, né? sim, De você adaptar. E eu sempre falo também outra coisa que as pessoas esquecem, que os pais eles estão tão acostumados, os brasileiros ou latinos, né, a só falarem a sua língua materna dentro de casa e verem programas também da sua língua materna que fica difícil da criança às vezes pedir uma ajuda, porque ela também quer chegar em casa, assim como os pais falarem, nem quero mais ver nada disso. Entende? Eu não quero. Então sim. tá, vamos relaxar e tá tudo certo. E às vezes falta isso também dos pais observarem esses detalhes para dar esse aparato para os filhos, né? E eu sempre falo que se pôr no lugar não é só de um adulto, é também de uma criança. Se você estivesse nessa idade, como seria, né? Com um monte de gente falando coisas que ainda você não entende direito, que nem você falou, ah, entendia, mas a linguagem acadêmica já fica difícil. E com quem que eu vou me virar com essa linguagem acadêmica, se minha mãe não entende nem o Nihongo básico, que eu já entendo? Como Uhum. foi isso para você e também como que você orienta as crianças nesse tempo, Uhum. Fernanda? Então, como eu disse, né? A minha mãe, na minha época, já são mais de 15 anos, então era totalmente diferente. Aqui em Haiti, hoje em dia, a gente já tem bastante, assim, programas de auxílio dentro da escola. Ainda falta muita coisa para melhorar, mas já tem. Na minha Tem. época, nem isso tinha. Então, eu fui ter tradutor numa escola para meus pais numa reunião lá por volta da quinta, sexta série. Até então, era eu que traduzia as minhas reuniões. Então, era tudo em cima dos alunos, digamos. Não tinha um Dos suporte da filhos, né? escola. Isso, Uhum, dos uhum. filhos. Então, a minha mãe também. Então, nessa época, não tinha informação como tem hoje. Não tinha uma Zoe Academy como tem hoje. Não tinha pessoas aqui na internet falando das suas experiências. Minha mãe não tinha acesso nenhum à informação. Porém, é o que eu falo e uso muito de exemplo aqui na Zoe, porque a minha mãe, mesmo não tendo nenhuma formação, ela sempre se preocupou com meus estudos. Então, por mais que ela, olha, eu não sei falar japonês, não sei te ajudar na sua tarefa, mas senta aqui, vamos fazer. Vamos tentar ver, vamos tentar descobrir. Então, ela sempre estava presente. Então, ela me ajudava como ela podia, né, pesquisando comigo, que ela realmente não conseguia me ajudar. Olha, pergunta para o seu professor que ele vai te ajudar. Então, ela orientava o que eu deveria fazer. Porque a criança que não tem essa orientação, ah, não sei, acabou, pronto. E não sabe que o professor está ali para ajudar. E também mesmo que ela entendia que eu tinha as dificuldades, que eu não conseguia, né, entender totalmente dentro de uma sala de aula, porque ainda faltava vocabulário, mas ela fazia questão de sempre estar conferindo minhas provas. E aí, quanto você tirou? Não, essa nota aqui, Fernanda, não é aceitável, vamos melhorar. Então, vamos estudar uns 15 minutos a mais, vamos estudar uns 30 minutos a mais. Então, ela botava, me botava dentro de uma rotina, que eu Que bom, vejo que falta muito para muitas dos crianças pais. aqui, como você falou, né? Chega cansada, quer assistir alguma coisa, já quer comer. Ah, tá bom, e os pais também não querem mais se desgastar, porque criança querendo ou não, a mesma coisa no Brasil, né? Eu Sim, acredito que a criança volta da escola, ela precisa de uma rotina, precisa do momento de fazer a sim. tarefa, do momento para os pais auxiliares, uma coisa que ela não está entendendo. Mas aqui no Japão eles não, pelo cansaço, eu acredito, eles não se dispõem a fazer isso. Então a criança aqui no Japão, ela se educa sozinha, né? Ela se cria sozinha praticamente. Os pais provêm só o lar, a comida, as necessidades básicas, mas o restante é contigo. Vai pra escola, aprende lá o que der, o que não der, shoganai.
É meio que assim que acontece na maioria das famílias, É assim, né? até triste, né? São coisas que eu falo que é até triste, porque eu me Uhum, ponho tanto no lugar dessas crianças que estão aí, e a gente sempre tá colocando alguma coisa, mas os pais falam, tipo, eu já escutei assim, meu, mas que bobeira, eles nem têm conta para pagar, que nem eu comecei falando. uhum. E não, a criança, ela vai ter ansiedade, ela vai muitas vezes ter relação que as pessoas não entendem, mas que nem a Mi está colocando aqui, a adolescente por si só já é confusa e insegura. Acaba que o estrangeiro se agrava um pouquinho mais. Ah, como eu queria ter uma tia Nanda quando cheguei no Japão, né? Eu creio que acho que todos gostariam de ter um profissional que fosse, primeiro, da sua língua e que entendesse, e é o que eu falo também, que é muito importante. Às vezes a criança está desenvolvendo uma litose, um odor, uma acne, mas é justamente por causa do emocional e da pressão que ela está passando na escola. Por isso que até uma cliente estava conversando, Kátia, toda vez que eu vou no dermatologista, ele fala que é estresse, mas cadê o tratamento de estresse para o meu filho? E quando eu encontrei vocês e falou, o tratamento de acne que vai cuidar da causa, o que é que está causando? É o estresse? Tá, mas que tipo de estresse? Estresse é uma palavrinha pequena, mas com várias conotações. Seu filho é o que é ansioso, inseguro? Ele é preocupado, ele sabe se comunicar, não, ele é muito introspectivo, introvertido, então ele não fala e fica segurando tudo e vai estourando todas as acnes. Ah, então tá, vamos começar a entender que não é só a matéria em si, não só para os pais, mas como para os filhos também entender que tudo que ele passa vai ter uma reação no organismo dele, sabe? Vai ter uma reação ou com odor, ou com dor do crescimento. Não sei se você já ouviu falar isso na sua época, se tinha, ou se as crianças acabam reclamando da dor do crescimento, que é uma desculpa enorme para às vezes você não fazer uma atividade, ou para quando você está se sentindo muito pressionado. Acontece o que? A dor do crescimento, onde eles não sabem de onde vem a dor, mas é a dor do crescimento. Fala que o osso está doendo porque está crescendo. Gente, se você for ver fisiologicamente, isso aí não existe, entende? Só que as pessoas é mais fácil falar e eu também não questiono o médico e tá tudo certo, entende? Então tem que começar a entender isso. Então isso é muito importante, que nem você está colocando dessa fase e também do que a criança passa como você já passou na pele também, mas esse diferencial de ter um pai, de você ter a mãe que estava ali presente, ou quem tiver a mãe e o pai presente, isso vai ser muito importante, por mais que a gente esteja cansado aqui, né? Sim. Eu imagino que a rotina, assim, de trabalho, ainda mais para quem trabalha em fábrica. Minha mãe também trabalhava em fábrica, trabalha até hoje, na verdade, meus pais ainda moram Uhum. aqui no Japão. E eu sei que o quanto era exaustivo, mas eu via que a minha mãe fazia sempre questão de estar presente. Meu pai também era super presente na nossa educação, então acho que isso foi o meu maior, assim, apoio. Por isso que eu falo, é possível, mesmo não sabendo japonês, você auxiliar o seu filho e encaminhar o seu filho aqui no Japão, porque meus pais conseguiram, não foi só. As pessoas acham, você deve ter sido uma exceção, mas eu não fui exceção. Meu irmão trilhou o mesmo caminho. Então, minha mãe não formou só um, mas dois filhos aqui no Japão do mesmo jeito. É claro que eu e meu irmão a gente seguiu, né, carreiras diferentes, mas os dois aqui se ingressaram, fomos graduados aqui no Japão e seguimos a nossa carreira aqui fora de uma fábrica, que era o sonho da minha mãe. A gente fazer a nossa vida onde quer que fosse e não precisasse estar numa fábrica, porque quando eu, né, era criança aqui no Japão, a realidade de muito é que os brasileiros só iam até o Tiogaku porque, né, E desistia. Era e obrigatório. depois era Uhum. obrigatório, então iam, e depois não ia mais. Então depois ia para a fábrica. Ia para a fábrica É, porque não tinha outra opção, né? Porque você não tinha estudo, então você ia fazer o sim, quê? Uhum. não tinha Uhum. opção. Exatamente, porque não tinha estudo, por falta de informação também não sabia como eles podiam continuar e Estudar, ficava sim. por isso mesmo. Entendi, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta até para você, então, Fernanda. Quando a criança, né, que nem você auxilia, né, as crianças que estão com dificuldades, eu não sei se você faz, eu sei que você faz na sua região, lógico, agora por causa da pandemia, facilita muito esse sistema online de estar Uhum, trabalhando. Mesmo que a criança tenha um diagnóstico, tá? Eu estou colocando isso porque eu tenho muitos clientes que têm diagnóstico de autista e eu olho uhum, e falo, não é autista. É uma uhum. criança hiperativa só, Sim. tem um déficit de atenção, mas não é autista, né? Uhum. Eu falo isso pelo tempo que eu também trabalhei. Eu trabalhei muito com criança na natação, tá? E deficientes. Minha especialidade no Brasil, eu sempre trabalhei com crianças deficientes, uma Sim, época, né? Então, é muito fácil você saber a criança que tem uma deficiência e uma criança que não tem, né? sim. Então, e aqui é muito fácil, por causa desse detalhe da ajuda do governo, os pais, sem perceberem, né? E aceitarem, acatarem esse diagnóstico e muitas vezes depois no meio do caminho falar, nossa,
que eu fiz? Uhum. Então, a minha pergunta, já com você como profissional, eu tenho como, às vezes, inverter esse diagnóstico dentro do estudo? Como que é o seu processo, como você auxilia essas crianças que, às vezes, já têm esse diagnóstico? Você também trabalha com essas crianças ou não? Para estar só com salas especiais ou não? Porque tem muitas crianças que, na verdade, não são, mas foram diagnosticadas, mas elas têm como... Se elas tiverem um pouquinho mais de estímulo, elas têm como render muito, sabe? Sim. Uhum. Hum. Eu não trabalho assim, somente com essas crianças, mas também não excluo. Então, se os pais virem falar, ó, na escola falaram que ele é assim, 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 ele se comporta assim, assim, assim. Aí eu falo, então vamos ver como ele se comporta nas minhas aulas, porque, como eu falei, só dos pais falarem também eu não posso avaliar uma criança. Então, a gente Hum. entra com um período teste para eu ver como aquela criança vai se comportar na aula. Se realmente, se caso é uma criança presencial, eu consigo trabalhar sem nenhum problema. Mais Mas fácil, né? Sim. mais fácil. Mas o online, realmente, eu preciso ver se ela vai se adaptar àquele estilo online, porque eu não trabalho com aulas particulares, eu trabalho em turmas também. Turma pequena, mas eu trabalho em turma, então eu preciso ver como aquela criança vai desempenhar dentro de uma turma, se ela vai conseguir, né, Acompanhar, sim. acompanhar, se ela vai conseguir fazer as atividades. Se os pais também estiverem presentes ali atrás da criança, do lado da criança, melhor ainda, né? Porém, tem sim como trabalhar, como você falou, caso for uma criança que recebeu um diagnóstico errado, de fato ela não tem nenhum problema. Ela não tem nenhum atraso. Talvez ela não está recebendo o estímulo Estímulo, necessário, isso. correto. Então, se for possível, via online, eu fazer, estimular a criança para ela conseguir participar e tentar recuperar o tempo perdido, sim. Né? Caso realmente for uma criança que foi diagnosticada e realmente ela tem, né, alguma síndrome, algum atraso, aí sim realmente os pais precisam estimular essa criança Sim. conforme ela precisa, com orientação de um profissional da área da saúde. Ok, ok. Uhum. Legal estar sabendo isso, por quê? Porque muitas vezes, que nem eu vejo, né? Como você já deu para perceber que eu vou falando de várias coisas, por mais que a minha área seja, né? Eu falo isso, como que eu também sou da educação, tem muita coisa que eu estimulo os pais aqui. Então, às vezes, tem Sim, alunos que vêm que têm os filhos e eu vou falando, olha, vai fazendo esse exercício com o seu filho, vai fazendo uma atividade assim com o seu filho. Porque, às vezes, é a falta, às vezes, do conhecimento, sim, entende? De realmente observar, porque às vezes a gente tem esse detalhe, a gente esquece, a vida está tão corrida que a gente não vê os detalhes. Eu falo que os detalhes estão na diferença, não é clichê, não, sim. é fato, entende? É um observar, que nem eu falo, a gente tem aqui a Rebeca, que é uma DAX, e tem um aluno meu que fala assim, às vezes, Kátia, como que você percebe que a Quinha tá ruim só de você ver que às vezes ela tá meio com dor de cabeça? Como você percebe isso? Eu falei, então, porque a gente observa muito o que a gente tem em casa. Então, Uhum. na época dos meus filhos, os filhos. Então, agora eu tenho só minha cachorra hoje. Então, assim, eu observo muito. Dá para perceber quando ela tá mais chatinha, quando vai descer para ela, porque minha cachorra não é castrada. Então, eu já tenho essa coisa, como eu quis pegar essa minha cachorra, eu penso, tá, eu tenho que cuidar dela, é que nem filho. Então, para que eu vou castrar só porque o veterinário fala que eu vou desenvolver uma doença? Não, você não vai desenvolver doença não castrando. Você pode desenvolver até doenças castrando esse animal. Mas você não resolveu pegar ele, então é que nem ter filhos, eu falo. Você tem que lembrar de como você vai educar essa criança, ou como você vai educar esse animal. Só que você também tem que observar o que está acontecendo ao redor, que está fazendo ele ter ações diferentes. Uma dor de cabeça, que nem eu falei, a dor do crescimento, uma litose. Às vezes ele está tendo até dificuldade só na escola de conversa, ou mesmo a dificuldade de exercício, e ele de repente começa a ter uma sudorese à noite. Ou uma enurese, que é fazer xixi na cama. Por quê? Porque ele está se sentindo muito pressionado. E aí, como ele está vendo que às vezes em casa os pais estão brigando ou estão discutindo, não está tendo legal, ele não vai falar em casa que ele está com dificuldade na escola, porque ele não quer ter mais ser o Sim, problema para falar na escola, para falar em casa. E aí ele vai segurando esses probleminhas. E de repente, nossa, meu filho está com cistite, meu filho está com uma urticária grande. E todo mundo acha que é só em relação a um medicamento, um problema que deu, e esquecem de observar que é um detalhe que ele está passando às vezes na escola. Ou sim. exercício, ou coleguinhas, ou bullying mesmo, ou bullying de professores, né? Então, que nem, não sei se foi você, ou acho que foi no seu também, acho que a Arnai também falou, da detalhe do hash,
de só de pegar no hashi, Sim, né? sim. Tinha professor que cismava com você, não era isso? Era você Sim, também ou não? Porque, isso, sou eu. Eu não sei comer de hash direito até hoje. então, que tem esse detalhe de você às vezes pegar no hashi e o professor já te pressionar. E como que muitas vezes eu creio que isso deva acontecer na frente de todo mundo? Sim. Aí Sim, já tem era na frente de todo mundo. Esse do racho não é que eu não sei comer de racho, eu como, mas eu tenho a a pega pegada, né? errada, a pegada Hum. errada. E uma professora na terceira série vivia me corrigindo assim. No fim do meu, verdade, nossa, tá pegando racho errado. E já, né, aquele gritinho ali dentro da hora do almoço. Eu já, ai, tô pegando errado, né? Aí eu tinha até, não comia assim direito, porque não, ela vai olhar pra ver a Ela minha vai olhar pegada e assim vai do falar. racho e vai falar. Então, É. são detalhes que eu falo que às vezes tem gente que acha que é bobeira. Mas aí, Sim, se você fosse uma criança que se sentisse mais humilhada, você não concorda que de repente você sim, ia desistir de várias coisas só por causa sim, do detalhe do hash? sim. E às vezes você nem contaria para sua mãe, porque você já se Sim. sentiu tanta humilhação que você vai falar, sua mãe às vezes te ensinou, falou, ó, filha, se adapta, pega do jeito que Uhum. você acha mais fácil, porque pra gente, para explicar, às vezes é mais fácil. Sim. Ó, como você sentiu mais fácil? Isso. Então vai comendo assim. Só que eu sei, japonês tem a tradição. Assim como você Sim. falou de sistema, de ser só desse jeito, sem flexibilidade, sabe? Que era justamente para ensinar as pessoas a não questionarem, é só isso daqui, entende? Então, como que o sistema já foi feito dessa forma? Então, você imagina em relação do hash que nem você passou. Mas, como eu falei, Sim. ainda bem que você não levou, às vezes, tão a sério para não chegar a se sentir inferior. Porque tem Sim, sim. muitas crianças que vão falar, poxa, por minha incapacidade de pegar no hash. Sim, exatamente. Realmente, o que você falou, tem muitas crianças, na verdade, que não comunicam aos pais o que elas passam dentro da escola. No geral, assim, não somente no bullying, ou com dificuldade na escola, ou com dificuldade na adaptação, que elas veem os pais voltando cansados, esgotados da fábrica, dentro daquela rotina corrida. Aí eles olham, eu vou ser mais um peso? Não vou. Então, se é uma coisa que eu consigo suportar e empurrar com a barriga, assim vou fazer. E muitas crianças optam, jovens também optam fazer isso, empurrar com a barriga e não comunicar aos pais. E quando chega ao ouvido dos pais o que a Já, criança ou o aluno está já foi. passando, já é uma bola de neve gigante mesmo. Sim, sim. E eu falo isso porque eu também tive casos de crianças que passaram por bullying por 5, 10 anos e nunca contaram porque a mãe solteira. Uhum. E aí, justamente esse sentimento de não querer preocupar, que a mãe já está ali ralando, que a mãe está sozinha naquela dificuldade, e aí acaba segurando a onda, sabe? Tendo vários problemas de saúde, porque acaba tendo muita acne, dor de estômago, dor do crescimento, dor de cabeça frequente. Só que a mãe não está entendendo o que está acontecendo. Porque muitas das pessoas aqui também nunca ouviram falar que o corpo fala. Por que, que o corpo vai dar essas reações, sendo que, não, isso aí não é nada, meu filho está doente, meu filho sempre viveu doente. Aí é o filho também é outra coisa, que ele vira, além disso, ele vira problemático. Então a Uhum. criança vai se fechando cada vez mais, porque ele fala, nossa, eu dou trabalho para o meu pai, para minha mãe, ou no caso, né, eu só dou trabalho para minha mãe, então eu vou sofrer calado. E aí vem Uhum. mais dificuldades ainda dentro da escola, porque acaba afetando também no desenvolvimento escolar isso. Né? Não Sim, com sei se você certeza. chegou ou teve alguém da sua turma com isso, né? De você Uhum. perceber isso. Mas eu sempre falo que os pais às vezes estão tão preocupados só com a matéria, de fazer, de dar o dinheiro, a casa, o alimento, que esquece desse detalhe importante, sabe? Desse apoio e também desse detalhe, às vezes, de colocar também um profissional que seja qualificado, não só aquela pessoa que, eu gosto, vamos te ajudar no reforço, não, mas seja um profissional qualificado para isso, que também já tem vivido, que sabe o que a criança está passando, para dar não só esse suporte, porque quando você sabe, você também vai ter uma conversa, olha, calma, né, eu sei o que, que é, né, vai ter um jeitinho também de falar para até deixar a criança mais, ela já passou por isso, ela entende que eu estou passando. Então, acho que eu posso até falar, porque eu falo isso, que às vezes ela vai falar até com aquela pessoa que não tem contato, que não é com os pais, acabar desabafando os problemas que estão tendo do que com os próprios familiares, né? Uhum. Uhum. Entendi. Então, por isso que eu falo que é diferente quando a gente tem essa base educacional e que você também já tem estudo para isso, porque aí você também começa a conversar também um pouquinho mais com essa criança que precisa, apesar que você falou que o seu é grupo, né? Mas eu creio Sim. que, não sei se tem aquela criança que depois fala, ô tia, Ah, tem. Tem, sabe, tem. pode conversar?
Sim, sim, sim. sabe? Ah, por quê? Porque vai tendo mais afinidade. Sim, Porque com vai vendo certeza. que, é o que eu vou falando, ela vai vendo que você tá tendo um pouquinho do olhar mais para ela que às vezes o pai e a mãe tá tendo. E essa Uhum. comunicação entre os pais também com você, eu creio que seja muito importante também, né? Que vai dar essa diferença, Sim, né? sim, sim, Deixa, totalmente importante. deixa eu colocar aqui já pelo nosso horário. Ô, Fernanda, você trabalha com crianças de que idade até de começo? Uhum. É a partir dos 6, 7 anos, que seria quando a criança Tá, ingressa no Itinensê, Itinema. até os 15, que seria quando ela se forma no Tio San, né? Tá. E aí as aulas que nem que você propõe, como que funciona? Sempre são em grupos ou você também abre sessões para as aulas? Você falou que não dá aula particular, é isso? Uhum. Ou só Isso, explica um pouquinho? atualmente eu não dou aula particular, eu só dou aulas em grupos, né, de grupos até de 5 a 7 alunos. Então, cada turma é dividida por série escolar, né, não é Hum. misturada, cada um na sua série escolar, e eu dou reforço das matérias de japonês, que seria Kokugo, e Sugaku Sansu, que seria matemática, né? Eu ia perguntar se era isso mesmo. Uhum. Porque também é diferente a matemática do Japão para a matemática do Brasil, né? A forma Sim, de sim, a você forma, isso, as formas, não isso. que 2 mais 2 seja diferente de 4, Isso, o mas resultado é igual. mas a forma de você fazer a soma, se não me engano, a subtração, Isso, multiplicação, divisão, sim. é diferente, né? Não tem Isso. O meio é diferente, o resultado é isso. igual. O processo, Isso, né, para você descobrir isso, é isso. diferente. Sim, sim, mas a matemática não vai ter jeito, né? Sempre vai ser Sim, aquela sim, coisa exata, né? Mas sim. bacana. Fernanda, deixa eu perguntar outra coisa aqui. Indico, É um Ijuco, juco, né? Ijuco. Isso, Michelle. As duas seria um juco, isso. Tá. Deixa eu colocar as aulas que você, que nem você falou, que você está trabalhando, né? Pessoal que também é de outra região, você também atende ou como que funciona? Sim, nós temos a nossa base em Nagoya, onde eu atendo presencialmente, mas eu também tenho turmas online. Então, eu atendo também alunos de todo o Japão. Tá, aí não tem importância, só tem a ver com relação da sala, né? Da graduação que ele está, e Isso. Isso, eu não divido com por o série, porém, dependendo o conteúdo, né? Acaba como no online, são alunos de várias regiões, eu sigo o calendário de conteúdo aqui de Haiti. Então, por exemplo, o aluno que mora vamos usar, o aluno está na terceira série da escola japonesa, e em Haiti aqui nós aprendemos a tabuada em abril, mas lá em Shizuoka eles só vão aprender em junho. Então, tem essa Entendi. alteração do cronograma de assunto Isso que eu das ia perguntar se, escolas. se tem diferença, às vezes, da região. Entende que nem eu que Tem. sou de Guma? Tem. Uhum, isso tem. Ah, tá. Porém, Ah, independente, pode ter diferenças, né, no período que vai ensinar determinado assunto, porém, o assunto que deve ser sempre vai. abordado é o mesmo em todo o Japão, só muda a Entendi. ordem que vai ser ensinado. Então, todas as crianças vão ver o conteúdo que ela precisa ver dentro da série escolar dela, porém, em período diferente. Tá. E deixa eu colocar que nem você falou que, lógico, que agora os professores são diferentes. Nesse tema educacional que você já tinha colocado, que estava lá da Era Meiji, lá, que é Uhum, de 1800 e bolinhas ali, que foi trabalhado e até hoje, que não teve muitas alterações, né? Você vê muitos em relação dos professores estimulando, que nem eu falo, né? Ali a Michelle também colocou que ainda a fábrica tem esse detalhe de receber mais, mas eu sempre falo isso. É, você vê hoje, tá? Você que já está mais atuante uhum. nisso, você vê profissionais estimulando para os filhos serem ou buscarem profissões autônomas, profissionais liberais. Você vê isso? Deixa eu até colocar, porque eu acho isso muito importante, sabe? Não, aqui no Japão é muito difícil. Você não vê a escola ensinando ou, ou Estimulando, né? estimulando isso, o aluno a ser um empreendedor, né? Enfim, não tem. Não Realmente, tem. aqui as escolas querem colocar cada aluno numa caixotinha, numa caixinha, e segue, vai entra numa empresa, vive, né? Trabalha ali o período que você precisa trabalhar, se aposenta dentro de um sistema de trabalho. Mas realmente não encaminha o aluno assim, ou nem apoia quando o aluno fala, eu quero ser chateau, eu quero ser empreendedora, a escola fala, ih, não, isso daí é música chique, mendokusai e Ai, que tal. Fala, triste, ai, né? não. Então a escola não apoia muito, não. Difícil. Muito difícil. Tá. E deixa eu perguntar, nas suas aulas, eu sei que isso não é objetivo nem Uhum. prioridade.
né? Como que você tá fora da caixa? Porque você é uma pessoa fora da caixa. E aí, como que você faz? Tem alguma aula que você também faz isso com as crianças ou não? Como que... Ou você só não, você só vai colocar o método, o sistema ali, ou você também cutuca as crianças para terem essa Uhum. coisa de questionar, de, sabe, de para ter um diferencial, que eu falo que Uhum. isso é muito importante quando a gente estimula. Sim, Eu falo sempre isso, que eu sempre falo isso para o meu aluno. Você pagou, né? Então pergunta. Não fica com vergonha de perguntar, que você já sim, investiu nisso. Então vamos perguntar. E o que eu não souber, eu vou atrás. Mas sim. como que é isso, Fernanda? Você dá uma estimulada para as crianças, porque eu acho isso tão, tão importante. Sim, eu gosto de trabalhar bastante, estimular bastante as crianças questionarem, até me questionarem também. Por que esse resultado? Por que isso? Por exemplo, eu usar o exemplo aqui a matéria de Kokugo, né, que seria a língua japonesa. Aqui, Hum, igual no Brasil, eu acredito, aqui também tem cartilhas, né? Então tem textos, tem as perguntas referentes ao texto e as respostas para cada hum, pergunta. E geralmente na escola japonesa o que acontece? Se a resposta está fora do que está no gabarito, está errado. Mas Tem que... assim, mais um texto, vamos supor, sei lá, Peter Pan, vamos colocar aqui no exemplo. Né, o Peter Pan, por que que ele não queria crescer? Por que que ele não queria ser um adulto? Não tem hum, certo, não tá escrito lá no livro dele exatamente por que ele não queria ser um adulto. A gente pode interpretar de várias maneiras. Ah, porque ele teve um trauma. Ah, porque ele é um responsável, não quer ter responsabilidade de um adulto. ah, Então a gente abre margem para várias interpretações. Mas se no gabarito da escola tiver porque ele não quer, porque ele tem medo de ser adulto. Se a hum. criança responder qualquer coisa fora daquela Fora resposta que daquilo. está no gabarito, está errado. Hum. E ela não. Mas você pode explicar para ele, ó, a resposta tem que ser assim dentro da escola, mas você Sim, pode entender que nós temos uma variante nisso isso, daí. exatamente. Legal. É isso que eu faço nas minhas aulas. Ó, na escola, você tem que responder assim, porque, né, para você ganhar ponto, eu falo. Você quer ter ponto Hum. bom, né? Então você responde assim na escola para ganhar ponto. Mas e você? Por que que você acha que o Peter Pan não queria crescer? Então Ou eu seja, faço as estimula perguntas, eu isso. estimulo, Legal. a gente gera uma conversa para a criança também ter opinião, ela conseguir se Começar, né? expressar, ela saber Legal. analisar um texto, ela mesma ter seus próprios questionamentos. Porque Legal. é onde a escola japonesa não trabalha. Sim, que faz toda uma diferença, porque é Sim. justamente a hora que você questiona, que você quer conhecer mais coisas, que você não limita o seu conhecimento, né? A Michelle Sim. está perguntando aqui se as suas aulas são ministradas em Nihongo. As minhas aulas são bilíngues, então eu não falo totalmente em Nihongo, mas também não falo totalmente em português. Depende da turma, na verdade. Tem turmas que eu falo quase 90% em japonês e pontos assim, né, assuntos pontuais eu uso português só para reforçar aquele assunto e a compreensão da criança. Para E ver se a tem criança entendeu. Uhum. isso, e tem turmas que eu vejo que a dificuldade, ainda tem uma dificuldade maior na compreensão, então eu falo a maior parte do tempo em português, mas em assuntos pontuais eu uso o japonês, sempre para estar frisando também a criança associar uma língua com a outra. Sim, sim, que bacana. Isso é muito interessante. Eu coloquei isso, Fernanda, porque é tão importante, eu sempre falo isso. A gente dá um. Eu gosto de falar assim, quando você coloca um ponto de interrogação na orelha das pessoas, é legal porque ela começa a se questionar, e por mais que você tenha vindo desse sistema, não quer dizer que você precisa ser esse sistema para sempre. Uhum. Entende? Então, ter essa flexibilidade acaba sendo muito importante, sabe, para as crianças. Por mais que tenha esse sistema japonês, é o que eu falo. Eu tenho filhos, e muitas pessoas falam: nossa, mas como assim, Kátia? Meus filhos não moram aqui, meus filhos estão fora. Justamente que eu colocava assim: que eu tenho uma menina, né? Eu tenho 4 meninos e uma menina. E a menina eu falei assim: filha, sabe o que acontece? As possibilidades de você estudando fora são maiores do que você aqui. Pode passar 10 anos, agora que nem eu falo, lógico, esse ano a gente mais ainda tem alguns lugares em fábrica que estão equiparando salários, mas não são todas. Mas eu sempre falo, você já imaginou você fazer às vezes igual, ou melhor um homem e não poder receber igual? Por causa do sexo? Isso é muito triste. E quando a gente está fora, eu falo isso porque eu vim do Brasil, já formado, já pós-graduado, já trabalhando na área, ministrando curso lá no Brasil, trabalhando dentro da minha área de educação física, de terapias alternativas. Então é diferente. Eu falo que quando a gente tem essa experiência, a gente não quer que os nossos filhos tenham essa experiência tão fechadinha, ou que se eu tenha mais para frente, que ele aprenda esse sistema, mas que ele consiga abrir a cabeça para isso. Entende? Então, por isso que eu perguntei se você também coloca uns questionamentos, porque você conseguiu sair da caixinha,
né? Sair do tradicional. Então, se você coloca isso também nas suas aulas, porque eu acho que é muito importante os pais também querendo que seus filhos façam além, não só aquilo, sabe? Não repetindo, por isso que eu justamente não estou falando, jamais falando mal dos pais que trabalham em fábrica, sem eles, né, não, ninguém estaria aqui sobrevivendo, os filhos teriam pelo menos a educação básica, não teriam isso. Mas é justamente para que eles cada vez mais abram a sua cabeça que ele pode ser o que ele quiser. Ele não Sim, precisa só trabalhar em fábrica, ele pode ser um médico, ele pode ser um fisioterapeuta, ele pode ser um veterinário, ele pode ser um jornalista, ele pode sim. ser um economista, entende? Ele pode ser o que ele quiser aqui no Japão. Não Uhum. só que ele tem que ser filho de japonês, ou que tem um pai, que nem aqui a gente sabe que os filhos de médico vão ser médicos não porque eles querem, às vezes pela pressão da Sim, família cultural, que você tem que seguir o caminho da família, entende? Então, isso também diferencia, né? Que tem muita gente que às vezes não sabe. Que eu falo, sim. gente, você não sabe a cultura japonesa? Você é casado com um japonês? Nossa, você tem que ter com o primeiro filho e filho único ainda. São diferenças que as pessoas às vezes não sabem. Que quando você casa com um filho único de uma família, é difícil. Por quê? Porque os pais vão estar muito dentro do que o cara vai decidir, dessa família também como vai ser conduzida, porque ele tem que carregar os pais pelo resto da vida, entende? Na cultura japonesa é isso. Então, Uhum. por isso que eu falo que é importante as pessoas conhecerem também a cultura, que nem você colocou um Sim, pouco da história, né? Para elas entenderem que elas têm isso, tem, mas o que a gente pode trazer um pouquinho mais de informação para os filhos que estão aqui? Eu creio que todo mundo que é filho de estrangeiro, na verdade, a gente ganha, tem um a mais do que um menos. Só que como a maioria dos pais às vezes não sabem mostrar isso, as crianças só se sentem, que nem você falou, que tinha uma época que você sentia que você era menos, que você não se uhum. adaptava ali, entende? E às vezes eu falo, se você entrasse com sua mãe e falasse, acho que sua mãe deve ter falado isso para você muito assim, não, filha, você vai conseguir fazer, você vai, não vai ser igual às outras crianças. Por mais seja japonês, não, você vai fazer o que você quiser, porque senão Uhum. você não tinha inscrito estudar, entende? Mas Sim, isso é importante, é você saber que você pode o que você quiser, mesmo você sim. estando neste país que não é o teu. Sim, exatamente. A gente pode fazer realmente tudo que a gente quiser aqui no Japão. É uma coisa, acho que alguém comentou ali, ali mais na frente, assim, que falou assim, ah, mas a fábrica ganha mais, né? Acho que aí por isso que Isso, é ali, é. tentador. Uma coisa Isso, a também que Hanai colocou isso. os pais que têm, o que os pais, uma coisa que os pais também têm que trabalhar é a paciência dos filhos, né? Claro que, gente, tem profissões aqui no Japão que você começa ganhando menos do que você ganharia mensalmente numa fábrica. Então, olhar para uma fábrica e ver que você poderia tirar mensalmente muito maior lá é tentador. E quando você vai estar construindo a sua Mas é carreira, o você já não começa. custo-benefício, né? Sim, quando você está começando a construir sua carreira, talvez você ganhe um pouquinho menos do que uma fábrica, mas a longo prazo você vai estar trabalhando em algo que te dá prazer, algo que você gosta, que você é formado e você está construindo uma carreira. Dentro de fábrica você não constrói carreira. Né? Sim. Isso que é a diferença que os jovens que estão aqui no Japão precisam colocar na mente. Talvez ao Não só os curto jovens. prazo. Não só os Sim, jovens, todos, né? todos. Isso. Todos. Porque quando a pessoa também sai da fábrica, que é o que eu falo, né? Eu dou um curso em relação da aromaterapia. E muitas vezes o que acontece é o seguinte: as pessoas saem da fábrica, elas querem receber um montante da fábrica. Eu falei, gente, se Sim, você se esforçar, é que tem muita gente que ganha mais, só que como vai ganhando um pouquinho todo dia, ela não sabe administrar o dinheiro. sim, uhum, Entra outro problema, que é a administração. Então, como eu não sei administrar o dinheiro foi embora e eu não percebi o quanto que eu ganhei. Eu falei, faz, porque você vai ter que fazer a declaração. Então, se você fizer a soma desse dinheiro, muita gente vê, nossa, eu recebo bem, mas por que meu dinheiro não está aqui? Porque não sabe administrar. uhum. Entende? Então, o pensamento às vezes não é só do adolescente, mas dos pais Sim, também dos são pais daquela também. coisa. Ah, mas eu ganho mais. Será que ganha mais? Que nem você falou. Você trabalha com o que você gosta, você vai fazer o seu horário, aí você vai trabalhar assim, mas e aí, custo-benefício disso e a Uhum. longo prazo? Será que não é melhor? A Anitta tá colocando aqui, Fernanda, se você pudesse dar um conselho para a Fernanda lá do Tchugaco, Cocô, qual seria em relação aos estudos? Não Lógico. tenha, em relação aos estudos, não tenha medo. Hum, Acho que eu compartilhei um tempinho atrás no meu Instagram que eu era uma criança, uma jovem muito introvertida. Então, em vários episódios da minha vida de estudante, o medo me barrou. Né? Então, hum. por medo, eu não
Me dei a liberdade de encarar novos desafios. Por medo, eu me privei de algumas coisas. Então, o que eu falaria para mim, né, se eu pudesse voltar ali no Tiogaku é não tenha medo. Vai que vai dar tudo certo, né? Sim, aham, Isso é sim. muito, isso que eu falo que é muito importante, que as pessoas, às vezes, elas não acreditam nisso. Eu falo que, às vezes, por mais lógico, a gente tem um pai e uma mãe falando, não, você consegue, a gente também tem nossas barreiras internas, que é Sim, justamente o que acontece quando o professor fala muito, bate muito tempo numa tecla do seu hash, de algum detalhe que é pequeno, mas que faz com que você tenha segurança. Entende? Então, lógico, é muito importante você conseguir ter essa noção que, olha, se eu não tivesse tanto medo, acho que eu teria tantas outras coisas, ou aprendido, ou aproveitado outras oportunidades que tinham acontecido para você nesse momento. E é o que eu sim. falo, às vezes falta esses detalhinhos, sabe? De você, do medo, dessa insegurança, que também tem que ser trabalhado nas crianças. E muitos pais acreditam que não, isso aí é coisa de louco. Pra quê? Meu filho não precisa nada disso. Meu filho é uma criança Uhum, saudável. Não tô falando que não é saudável. uhum. Mas são esses detalhes que vão fazer tanta diferença no desenvolvimento infantil. Então, depois faz não só infantil, mas da vida, sabe? Na vida, Para sim, você, exatamente. para você conseguir fazer mais coisas. Bem, Fernanda, para a gente não passar aqui, queria agradecer. Quer colocar mais alguns pontinhos mais importantes que acho que as pessoas precisam saber? O que Eu que você acho que acha? o mais importante, assim, é os pais buscarem informação. Hoje em dia, como eu falei, vou acabar repetindo de novo, mas na minha época, quando eu era criança, não tinha tanta informação, não tinha a Fernanda, não tinha tantas outras pessoas que hoje estão aqui Sim, na internet falando sim. sobre educação. Então, hoje, os pais têm acesso à educação, têm acesso às informações também. Sim, Então, comparado aos pais da minha época, eles não têm tanto desculpa. Então, sim, se sim, realmente. Nem os filhos também. Então, nem os filhos de hoje em dia, nem os pais de hoje em dia não tem tanta desculpa que, porque não tem auxílio disso, não tem apoio disso, não tem informação disso. Hoje tem, você basta tem tudo na buscar. internet. Sim, Isso, hoje tem, basta buscar. Então, o que eu posso deixar assim para os pais é que eles procurem se informar, procurem se informar por eles e pelos filhos também. sim. Eu sempre falo uma coisa, Fernanda, que como a gente é cristã, eu sempre falo isso. Gente, é bíblico. O povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, você não, você quer que as coisas caem do céu. Você acha que só vai ali pelo que a pessoa também está falando. Não, vai questionar, vai buscar, vai atrás de informação e conhecimento. Se você não tiver isso, fica difícil. Então, por mais que você falar, eu não tenho estudo, é diferente você não ter estudo e você ter conhecimento. Então, Sim. você não precisa, às vezes, ter estudo, mas você indo atrás de conhecimento, indo atrás das informações, você vai ter mais sabedoria de como conduzir seus filhos também. E buscando sempre profissionais, né? Porque também não dá só para aquelas coisas do que as pessoas estão mandando ali, a receitinhas de bolo, porque às vezes não funciona para todo mundo, né? Mas Sim, lembrar sim. desse detalhe também é importante, né? Tem uma coisa que você quer colocar, Nick, que você quer colocar também? Não? Então é isso mesmo. Bem, Fê, muito obrigada pela Eu sua que agradeço. participação. Desculpa, é que eu vou pegando as pontas e eu vou Imagina! lembrando, e aí eu quero ir colocando também para as pessoas começarem a pensar um pouco mais, sabe? Porque o trabalho que você faz é muito importante, como das outras meninas que estão aí também falando sobre educação. E eu acho que sem vocês, sabe assim, fica mais difícil, lógico, a caminhada. Mas quando a gente tem profissionais, que é isso que eu estou falando, não é desfazendo das mães que entraram numa época na escolinha para ajudar os filhos, sabe, que não gostam do trabalho da fábrica e estão indo para a escolinha, mas eu falo que quando você estuda, quando você tem esse processo educacional, pedagógico, para você ensinar dentro sabe, as crianças, faz a diferença. Então, eu falo porque dá diferença quando você tem um estudo. Não estou falando que a Sim. vontade, a força de vontade não tenha valor dessas mães que estão ali, mas é importante você ter um profissional, que nem você estudou, você se profissionalizou para você estar aqui. Por isso que até a gente convidou, porque isso que a gente quer, cada vez mais profissionais brasileiros aqui, sabe, que vão fazer a diferença no Japão, que é a segunda pátria que está sendo para a maioria das pessoas, entende? Uhum. Mas que sejam profissionais que mostrem, olha, gente, eu estudei isso. Eu não estou falando só por falar, só pela vivência, mas porque eu fui buscar conhecimento, informações Sim. para formar, para dar essa formação Uhum. para as crianças. Então, isso é muito importante, viu? Sim. Muito obrigada, viu, Imagina, Fernanda, eu que por você estar aqui ser agradeço. um exemplo. Adorei a sua live, adorei conhecer a Mia aqui agradecendo também.
E aqui a Ani colocando, qual é o ponto fundamental que você vê no sistema educacional japonês que deveria ou deve ser mudado, mesmo sendo algo tão distante? Legal também, Ni. Obrigada. Muito legal a pergunta. Eu acho que assim, é que falam que o Japão é um sistema educacional que deixa a criança independente. Em vários sentidos, sim. Digamos assim, porque a criança desfralda rápido, ela consegue colocar o sapato rápido, ela, né, tem essa independência no dia a dia. Que ela vai para a escola sozinha em bando, ela volta sozinha para a escola. Então, sim, ela cria sim uma independência no dia a dia muito rápido, talvez comparando com algumas escolas de outros países, porém a independência Falta dela de aqui. vida falta. Então, a escola Dependência japonesa, emocional, né? a dependência emocional falta. Então, a escola japonesa cria pessoas dependentes de um sistema. Então, não é uma independência verdadeira. Então, realmente, o que, se pudesse mudar, eu sei que ainda é bem distante, mas que a escola japonesa realmente pudesse estimular que os seus alunos realmente se tornem adultos independentes de um sistema, que E eles pensantes, consigam, né? pensantes, exatamente, pensantes. Porque parece, né? Só parece, porque as crianças fazem muita coisa tudo sozinhas, mas elas não são independentes, mas sim muito dependentes. É que eles fizeram isso justamente porque se os pais trabalham na fábrica, as crianças têm que ser independentes em desfraldar, em já Sim, em fazer a sua comida, em limpar a casa. Isso sim, por isso que a escola faz essa independência para os sim, pais, ou desculpa aqui, sim, para facilitar os pais, mas elas não, como você colocou, elas não estão independentes, na verdade, do pensamento, sim, entendeu? Da opinião. Esse que é o diferencial, né? sim, Que é o sim. que está faltando. Como você falou, realmente. Eu também acho que é também o meu desejo para isso, porque foi também a mesma coisa que eu pensei em relação aos meus filhos aqui. Uhum, Entende? Por quê? Porque é o que eu falei. Para uma menina, que nem, principalmente quem tem filha mulher, que eu falo, né? Porque é um país machista. Né? É um uhum. país hierárquico e machista. Então, para as meninas, mais ainda é mais difícil de você alcançar isso. Mas quando essa nova geração de professores alcançarem a direção, você não acredita em uma melhoria? Michelle, eu não acredito porque a maioria dos professores não tem experiência com o mundo real. Eles estudam dentro do sistema, continuam no sistema e assim mesmo começam a lecionar. Então, eles não têm a experiência de viver fora do sistema, né? Trabalhar em uma outra profissão, ter uma outra experiência para trazer para os seus alunos. Olha, você pode E fazer faz a isso, você pode diferença. fazer isso. E não tem. Então, todos os professores continuam dentro dessa caixinha, né? Se formou professor, já entra ali na sua área que você vai ensinar e fica ali até se aposentar. Então, não acredito que mude se essa nova geração pegar a direção também. E deixa eu só colocar, acho que uma coisa que eu falo que dá diferença é que se esses jovens, tá, antes de entrarem tivessem feito intercâmbios, porque eu falo assim, tá, que quando o japonês sai do Japão, quando ele vai Ele não principalmente quer para um voltar. país latino, primeiro que ele Na não quer verdade, voltar. ele não quer voltar. Mas quando ele volta, ele se torna realmente, que é o que eu falo. Na minha época lá no Brasil, tinha propaganda sempre Toshiba, que falava: nossos japoneses são os melhores que os outros, né? Os japoneses brasileiros são melhores que. Então, ou seja, colocavam muito essa propaganda, que os nossos japoneses são melhores que os outros, era propaganda ali. Aí tem gente que vai falar: nossa, Kátia, realmente você é velho. Mas é muito antigo mesmo, porque era aquela coisa para não ser a mesmice. Você tá entendendo? E eu falo, porque eu já morei em Tóquio, que era o pessoal falava assim, gente, mas você morou em Tóquio? Eu falei, gente, mas eu tinha tanto bullying em Tóquio, porque quando eu cheguei aqui era negra, entendeu? Não era essa cor, não, era bem morena. E quase negra mesmo, preta, assim, sabe? De você ver e falar, nossa, não, isso aí é um jambo, não é uma japonesa, não é? E simplesmente, lógico, as pessoas atravessavam a rua, Hum, por causa da minha cor, entende? Lógico, agora muito tempo de Japão, já tô japa de novo, já tô no japa, né? Mas sendo ali do Brasil, quando a gente tem essa coisa de pegar muito sol, de ter esse bronzeado, as pessoas assustam mesmo estando em Tóquio. E é o que você falou, se as pessoas nunca saíram daquele sistema,
elas vão te preconceituar, elas não vão gostar de estrangeiro, elas acham que a gente está aqui atrapalhando. Agora, das pessoas que têm um pouco mais de convívio, que gosta de conhecer, que quer aprender e vai sair um pouquinho do sistema, que nem você falou, também creio nisso, viu? E o que a resposta que você falou, por mais que a Michelle estava nessa esperança do professor, quando eu falei, não, se for uma nova geração, eu já pensei, não aqui no Japão, né, mas pensando que sempre tem uma nova geração de estimuladores, tipo, se for das crianças que você está educando, que Sim, se tornem novos professores, eu creio sim numa mudança. sim, Mas que nem sim. ela falando, se são pessoas que realmente só, sabe, só japoneses mesmo, que nunca tiveram nada disso, realmente fica difícil, que é o que você falou, sempre vão estar no mesmo sistema, vivendo a mesma coisa, então não muda. Não Agora, se tem muda. novas experiências, sim, isso pode acontecer, porque eu falo que todo japonês que viveu um pouco fora, ele é totalmente diferente. Sim, verdade, ele muda totalmente mesmo. Meus amigos japoneses que foram pra fora até hoje não voltaram. É porque você tem essa coisa que eu não vou falar que o japonês não tem amor, porque o jeito deles amar é totalmente Sim, diferente. diferente. Mas quando eles recebem o carinho, que é o que falta o toque, né? O Uhum, toque, essa linguagem de amor que é o toque, do carinho, do abraço, do olho no olho, eles realmente não querem mais voltar, mas é verdade, porque quando tem um professor diferente, ele acaba sendo tesourado. Então, né, sim. Michelle? Sim, Né? eu tive, acho que em toda a minha vida de estudante, eu tive um professor só que ele, antes de se tornar, antes de, né, começar a atuar como professor, ele antes estudou fora. Ele estudou fora e viveu muitos anos fora, então dá para ver que ele era um professor totalmente diferente dos outros professores, assim. E foi o professor que eu mais consegui me identificar na época do Cocô já, né, no ensino Imagino. médio. Mas eu Uhum. via que dentro da escola ele era mais assim, excluído mesmo dos outros professores. Sim, vai ser, porque aí entra também daquela coisa da inveja. Como assim? Ah, ele saiu, ele acha que sabe mais do que a gente, entende? Então vamos deixar ele ali no escanteio. Então tem todos esses sentimentos, às vezes, também que acontece com o ser humano, não é só aqui no Japão, mas com o Uhum. ser humano, que entra muito nisso também, viu? Então até legal da Michelle ter colocado isso, porque tem diferença mesmo, viu? Mas, Sim. Fernanda, muito obrigada pelas suas Imagina, eu que orientações. agradeço. Eu amei falar aqui com você, por mais que eu só tenha visto as suas lives e aqui foi a primeira vez que a gente teve, quer dizer, a segunda vez que a gente teve contato foi por aqui, mas muito obrigado mesmo, espero que cada vez mais você esteja aí plantando a sementinha da dúvida nas crianças, Muito porque obrigada. é isso que vale, viu? Eu sempre falo que se mais pais e mais pessoas que tivessem passado por isso, que nem você, que eu vi o seu processo também, de você ter estudado aqui, falando, não, eu quero trabalhar com essas crianças para auxiliar também, fazem a diferença, sabe? Faz toda a diferença. Por isso que eu coloquei até no detalhe, ó, todo detalhe que sua mãe fez toda a diferença. Não é que pode, Sim, não. Tenho certeza que fez a sim. diferença. Porque esse sentar, às vezes o tom de voz que a gente às vezes não está acostumado, o tom de voz que a gente utiliza com os filhos, também já dá a diferença para eles também se sentirem às vezes mais confortável, mais ou com mais medo das coisas, Uhum. sabe? Então, isso tudo são detalhes, mas que fazem muita diferença. Então, muito obrigado mesmo, viu, Eu que Fernanda? agradeço pela oportunidade, pelo convite. Isso. Muito obrigada. Tá bom? Então, até a próxima, Até Fê, a viu? próxima. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Muito obrigada.